Sabe quando a gente fala de política, o que exatamente vem à cabeça? Para entender isso de verdade, vamos mergulhar nas ideias de um pensador fundamental, Norberto Bobbio, e desvendar juntos o que é a política e o que é o Estado. Porque, a primeira coisa que a gente costuma pensar é, política é partido, é eleição, é governo. Mas e se o buraco for muito, mas muito mais embaixo? Pois é, para Norberto Bobbio, a chave de tudo está em uma única palavra: poder. Ele vira o jogo e diz que a política, na verdade, é o estudo de como o poder funciona. E não só lá em Brasília, não, mas em todo lugar, em todas as relações da sociedade, desde um país inteiro até os menores grupos. Beleza. Então, se política é poder, como é que esse poder se manifesta? Bob explica que não existe um tipo só de poder. Na verdade, ele tem três faces bem diferentes na sociedade. O primeiro é o chamado poder ideológico. Esse aqui é o mais invisível, digamos assim. Ele não precisa de arma nem de lei. Ele age na nossa cabeça. É o poder que usa ideias, valores, crenças, seja pela mídia, pela educação, pela religião, para convencer a gente de que as coisas são como são e que está tudo certo. É o poder de moldar o pensamento. Depois, a gente tem o poder econômico. Esse aqui já é bem mais concreto, né? É o poder que vem de quem tem o dinheiro, de quem é dono dos meios de produção, das fábricas, das terras. Quem controla os recursos materiais, basicamente, tem um poder imenso sobre quem precisa desses recursos para sobreviver. E por último, mas não menos importante, o poder político. Esse é o que a gente mais associa com a palavra poder. É o poder do Estado. É o único que pode, legitimamente, usar a força. Pense na polícia, no exército, nas leis que todos temos que seguir. É o poder de coerção, de obrigar, para manter a ordem na sociedade. E olha que interessante essa frase. O econômico sustenta, o político comanda e o ideológico convence. Isso aqui resume tudo. Porque a grande sacada do Bobbio é que esses três poderes não vivem isolados. Eles estão o tempo todo dançando juntos, um influenciando o outro. É uma teia, literalmente. Pense só. O poder econômico financia uma campanha política. Esse político eleito, usando o poder político, cria uma lei que favorece quem o financiou. E aí vem o poder ideológico, pela propaganda, pela mídia, para dizer que aquela lei é boa para todo mundo. Viu como uma coisa amarra a outra? É um sistema. Certo, e onde que esse poder político, o poder de comandar, ganha forma? Onde ele se organiza? Bobbio é direto. O palco principal de tudo isso é o Estado. Mas o que é um Estado, afinal? Não é só um nome no mapa. Para ele existir de verdade, precisa de 4 elementos fundamentais, como se fossem os pilares de uma construção. Precisa de um povo, ou seja, as pessoas, um território, o espaço físico, um governo, que é quem administra tudo, e o mais importante, soberania. Soberania é a autoridade máxima, a capacidade de não dever obediência a ninguém de fora. Ok, então o Estado tem esse poder supremo, a soberania. Mas como ele organiza isso dentro do seu próprio território? Basicamente, existem duas maneiras principais de fazer essa divisão. De um lado, tem o Estado unitário. Pense numa pirâmide, onde todo o poder está lá no topo, no governo central. As decisões importantes vêm todas de um lugar só. Do outro lado, tem o Estado federal, como é o caso do Brasil. Aqui, o poder é mais espalhado. Ele é dividido entre o governo central e os governos regionais, como os estados e municípios, que têm autonomia para criar suas próprias leis sobre certos assuntos. Agora, não basta saber como o poder se distribui no território. A gente precisa entender também a forma de governo, ou seja, como é que as pessoas que mandam chegam lá no topo e como elas exercem esse poder. E aqui a gente tem os dois grandes modelos clássicos. A monarquia, onde o chefe de Estado é um rei ou uma rainha, geralmente fica no poder a vida inteira e o cargo passa de pai para filho, é hereditário. Já na República, a história é outra. O chefe de Estado, normalmente um presidente, é eleito pelo povo para um mandato com tempo definido. Acabou o tempo, tem nova eleição. Beleza, já vimos a estrutura, a forma de governo, mas o Estado, como a gente conhece hoje, nem sempre foi assim. Vamos dar uma olhada rápida na evolução dele. É uma jornada e tanto. Começa lá nos séculos XVIII e XIX, com o chamado Estado Liberal. A ideia aqui era menos Estado, melhor. O governo devia se meter o mínimo possível na vida das pessoas só para garantir a ordem e proteger a propriedade. Aí, no século XX, a coisa muda. Surge o Estado Social.
O governo passa a ter um papel ativo para reduzir as desigualdades, oferecendo saúde, educação. E hoje? Hoje vivemos no que se chama de Estado Democrático de Direito, que é uma mistura dos dois. Tenta garantir tanto as liberdades individuais quanto os direitos sociais, tudo debaixo de uma Constituição. Então, o Estado de hoje é um pacote completo. Ele é democrático porque o poder vem do povo. É social porque se preocupa em garantir direitos básicos. É de direito, e isso é fundamental, significa que ninguém, nem o governante, está acima da lei. E é pluralista, reconhecendo que a sociedade é feita de muitos grupos e ideias diferentes. Tudo isso amarrado pela Constituição, que é a lei máxima. No final das contas, a grande missão do Estado moderno é quase como a de um equilibrista na corda bamba. De um lado, ele precisa garantir a nossa liberdade individual, o nosso direito de ir e vir, de pensar como a gente quiser. Do outro, ele precisa promover a justiça social, o bem comum e tentar diminuir as desigualdades. É uma busca constante por esse equilíbrio delicado. E essa análise toda nos deixa com uma pulga atrás da orelha, né? Pensando em toda essa engrenagem, com o poder econômico sustentando, o ideológico convencendo e o político comandando, fica a grande questão. No fim do dia, na nossa sociedade, quem realmente está com o poder nas mãos?